Olá, sejam bem-vindos ao Domingo de Fé, nosso culto de quarentena da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Distrito da Barra. Se você ainda não se inscreveu, nesse botão vermelho aí, logo abaixo, se inscreva, compartilhe também, deixe seu like e não deixe de ativar as notificações para espalharmos esperança a todos que estão necessitando dela, em nome de Jesus. Gostaria de te fazer uma pergunta nesta noite. Quanto custa ter esperança? Devo dizer que é um preço elevado, caro bastante para muitas pessoas não desejarem pagá-lo. O preço da esperança, segundo Romanos capítulo 15, verso 13, é a confiança plena em Deus. A Bíblia diz que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele. Não existe esperança sem a presença de uma confiança plena em Deus. Se confiarmos apenas em nós mesmos, será difícil ter esperança. Afinal, somos finitos, limitados e sempre esbarramos na nossa incapacidade de lidar com todas as coisas. Mas quando confiamos totalmente em Deus e entregamos a Ele nossa vida, a esperança começa a brotar dentro do nosso coração. Por que é um preço alto? Porque é difícil confiar totalmente em Deus, mas esse é o desafio. Confiar. Hoje, amanhã e sempre. Confie, a esperança virá. Querido amigo, querida amiga, neste momento quero te convidar a fazer uma reflexão na palavra de Deus, que vai encher o teu coração de esperança. Olha o que está escrito. Ó Senhor Deus, é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Salmos capítulo 27, verso 1. O que você está esperando nesta hora? Chegou a hora de renovar em Jesus a tua esperança. Não tenha medo. Confie em Jesus. Amém. Agora olhe para Jesus e diga: Senhor, se eu quiser fugir do Senhor, não me deixe fugir. Mantenha-me bem pertinho do Senhor. Traz-me junto a Ti. Traz-me junto a Ti. Não me deixes ir. Entrego tudo a Ti, Senhor, para desfrutar do Teu amor. És meu bem-querer. Senhor, o Senhor é tudo isso e muito mais. Não há mais ninguém, pois nada posso comparar com Teu abraço a me embalar. Guia-me, Senhor, traz-me junto a Ti. Só quero a Ti. És tudo que eu preciso. Só quero a Ti. Contigo quero estar. Traz-me junto a Ti. Não me deixes ir. Entrego tudo a Ti, Senhor, pra desfrutar do Teu amor. És meu bem-querer. Não há mais ninguém, pois nada posso comparar com Teu abraço a me embalar. Guia-me, Senhor, traz-me junto a Ti.
És tudo que eu preciso, só quero a ti. Contigo quero estar. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Contigo quero estar. Contigo quero estar. Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui mais uma vez num culto virtual do nosso Distrito da Barra e nós estamos hoje louvando o Senhor, cada um na sua casa, mas estamos unidos num propósito de louvar o Senhor, de buscarmos a sua verdade e o alimento do nosso dia a dia, o alimento espiritual, o pão da vida. Eu quero, nessa ocasião, falar com você sobre Babilônia. Babilônia, ela surge lá no Antigo Testamento. E você conhece muitas histórias sobre Babilônia. Você conhece histórias sobre aquela grande torre de Babilônia, a Torre de Babel, onde as línguas foram confundidas. Eu quero mostrar para você aqui nesse momento algumas imagens que alguns artistas imaginaram desta torre. Vamos dar uma olhadinha nelas. Nós temos aqui Babilônia, tinha os seus famosos jardins suspensos. Aqui nós temos uma outra imagem de Babilônia, uma outra imagem de Babilônia. E aí nós temos aí os cultos, né, que esse artista imagina do paganismo que era naquela época. Nós vamos ler agora com você aí na tela Gênesis 10, 8 a 10. Diz assim: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizendo como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Esse Sinar também é conhecido como planície de Sinear, onde foi criada a cidade de Babilônia, Babel. Uma coisa interessante aí, que esse Nimrod, você tem uma imagem aí dele, e esse Nimrod era um caçador, na verdade, contra o Senhor. Esse diante, perante, em frente a ele, não era no sentido da palavra, como se apenas Deus estivesse vendo. Nimrod estava se colocando contra o Senhor. Ele não fazia a vontade do Senhor, ele fazia a vontade dele. E isso logo após o dilúvio. Nós também temos aí um pouco sobre ele. O que se falava? Ele era um caçador contra o Senhor, e ele agora troca a proteção das vilas, das cidades que estão se desenvolvendo logo depois do dilúvio, por uma religião dele. Ele chega na aldeia e diz o seguinte: se vocês quiserem a minha proteção, vocês agora vão seguir a minha ordem, a minha religião. Como é que era essa religião dele? A religião de Babel, uma religião contra Deus. E dizem os historiadores, e nessa história há divergências. Cada historiador conta detalhes diferentes, mesmo porque não dá para sabermos com exatidão aquilo que aconteceu há mais de 4.000 anos atrás.
O que nós temos são apenas inscrições em pedras, tabletes e assim por diante. É difícil para um historiador ou um arqueólogo descobrir os detalhes, mas via de regra a matriz da história é esta. Nimrod, ele funda a Babilônia e é um caçador contra o Senhor. O que nós sabemos é que ele usava uma pele de leopardo como sumo sacerdote da nova religião. Você já viu em alguns filmes, com certeza, que Hollywood, fazendo as pesquisas para fazer o filme, ele coloca o sacerdote de uma religião pagã vestido com uma pele de leopardo ou de um animal semelhante. Assim que se faz as coisas, se estudando. E aí você vai vendo esse paganismo surgindo, uma religião indo contra Deus. Mudando a imagem aqui, nós temos o local, né? Onde as ruínas, onde se encontraram as imagens de Nimrod. Nós temos uma outra imagem aí dele, de Nimrod, na Babilônia. E esse rapaz, esse Nimrod, ele vai se casar com uma moça chamada Semiramis, que ela tem 4 qualidades básicas. É bonita, inteligente, pobre e má. E essa mulher agora começa a ser uma parceira, uma coadjuvante no crime de criar uma nova religião. Aí nós temos uma descrição de Heródoto, um antigo historiador antes de Cristo, e como é que ele descreveu nos seus livros como era Semiramis. E um artista, eu não sei qual é o autor, ele pintou esse quadro baseado no texto de Heródoto. Nós temos aqui algumas imagens, várias imagens de Semiramis e das suas variações. Né? Nós temos em Babilônia, nós temos na Índia, nós temos na Índia também como Ísis, e a criança é Isvara, o infante, né? Está ali no caso um pouco em inglês. Nós também temos aqui na Índia a deusa, né? E a criança como Krishna. Nós temos no Egito a variação de Semiramis como Ísis e seu filho Horus. Nós também temos nessa qualidade aqui alguém que acusa a Igreja Católica, nós não estamos fazendo isso, como se fosse essa imagem de Jesus e de Maria. E depois nós temos a deusa Diana, né, de Éfeso, que também é a mesma Semiramis. Como é que é isso daí? Vamos dar uma olhadinha. Nós temos aí Tamuz e família. Quem é Tamuz agora nessa história? Vamos ler um pouquinho Ezequiel 8, verso 14, diz o seguinte: Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Bom, quem é Tamuz? Nessa imagem aí você está vendo uma divindade, né, com chifres. Depois você vê uma mulher e você vê um filho. Então, vou te explicar agora como é que o negócio funciona. Nimrod era o caçador, casou com Semiramis. Ele dizia que ele era o Salvador, ele era o Messias prometido lá em Gênesis, aquele que viria salvar o mundo. E então agora ele estabelece uma nova religião, Nimrod e Semiramis. Depois, esse Nimrod, ele morre de uma forma violenta. Não sabemos qual foi. Semiramis, ela diz o seguinte: eu vou, no caso, ser a sacerdotisa dessa nova religião. Porque ela diz que Nimrod agora, sabe quem é? Nimrod, ele é aquele homem que é o Salvador e que morreu pelo povo. E agora, ela como sacerdotisa, ela institui uma prática perversa que perdurou até os tempos de Paulo no Antigo Testamento, no Novo Testamento ali, nessa transição de Antigo para Novo, que eram que as sacerdotisas do templo,
elas se prostituíam com os seus adoradores. Ou seja, elas tinham relações sexuais com muitos homens. E claro, ela engravidou. Quando ela engravida, ela diz que o filho que está no ventre dela é Nimrod que está se reencarnando. E ela dá à luz a esse filho que é o nome, que recebe o nome de Tamuz. Tamuz cresce e é Nimrod encarnado. E aí, na verdade, então você vê que Nimrod e Tamuz é a mesma pessoa. Só que o tempo vai e ela vai envelhecendo, e ela deixa as instruções de como vai ser após a morte dela e de Tamuz. Então Tamuz morre e Semiramis também morre. E ambos então ascendem ao nível celestial, ao nível da divindade. Lá no céu deles, nessa divindade, nesse espaço divino, Nimrod, que virou Tamuz, agora vira Baal. E a Semiramis, a mulher dele, torna-se agora a deusa Astarote. Então nós temos um casal de deuses lá no céu. Nós temos Baal e Astarote. Esse mesmo casal é Ísis e Osíris lá no Egito. Ísis e Osíris produzem a fertilidade. E para você entender um pouquinho do nosso contexto, Baal também é chamado de Deus Trovão, o Deus da chuva. Como é que Baal abençoa o povo segundo a religião deles? Baal, ele faz o seguinte, ele se coloca como sacrifício e Semiramis o mata através de um machado grande, uma espada grande, e ela o sacrifica no altar. E ela joga os pedaços de Baal por toda a terra de Canaã e Egito. Quando Baal ressuscita, a cada ano, ele ressuscita quando vem o trovão, segundo a religião deles. E o povo começa a acreditar nisso. Lá no Egito, Astarote jogava os órgãos genitais de Baal no rio Nilo. Por isso que o rio era fértil. Por isso que a primeira praga que Deus manda lá no Egito, na época de Moisés, é transformar o rio Nilo em sangue, para mostrar para o Egito, para Israel e para todo mundo até hoje, que essa farsa de Ísis e Osíris, de Baal e Astarote, não passa de uma farsa. E aí o povo vai vendo que Ísis e Osíris não valem nada, não são deuses, mas a religião de Baal vai adentrar depois, com o tempo, lá em Israel. Na época de muitos reis vão se curvar. Veremos mais à frente isto. E agora, o que vai acontecendo nesse processo? A religião é constituída. Essa religião pagã é Babilônia, é o paganismo, é aquilo que está indo contra Deus. Continuando ali, nós já lemos esse texto, aí nós temos Semiramis e Tamuz. Os teólogos católicos da Idade Média, muitos deles foram contra essa imagem de botar Maria, colocar Maria como rainha e Jesus rei. Aliás, rei, mas bebê. Ou seja, nós sabemos que quando Jesus era bebê, Maria era uma camponesa pobre, não era rainha. Então, se você atribuir um título de rainha para Maria e colocar Jesus como um bebê no colo dela, não vai dar certo. Com todo respeito a quem pensa dessa forma, que Maria subiu ao céu e que ela está hoje ao lado de Jesus, isso nós vamos entrar nessa questão. Mas o claro é o seguinte, é incompatível você colocar o status, dizer que Maria era uma rainha aqui na terra, com Jesus, que era um bebê nos seus braços. Eles eram pobres. Tanto é que Deus enviou 3 reis magos, e que, segundo a tradição, acho que era Belchior, Gaspar e Baltazar,
que levaram presentes para financiar a viagem deles para o Egito para fugir de Herodes. Continuando, nós temos uma outra imagem de Semiramis e Tamuz aqui. Baal, o deus trovão, que era quando Israel agora acredita que Baal é Deus e deixa o nosso Deus Jeová, o Deus Yahvé, o Deus de Israel. E veja uma coisa interessante, irmãos, nesse caso aqui, que Deus, a voz de Deus é a voz do trovão. Lá durante a sexta praga, inclusive nós estudaremos nesse sermão ainda, chegaremos na sexta praga, uma coisa interessante acontece. Através de um trovão, na hora da sexta praga, Deus informa exatamente o dia e a hora da sua vinda para os salvos daquela ocasião. Porque, de acordo com Miqueias, Deus não fará nada sem antes falar o que ele fará. Deus é sempre assim. Deus não causa surpresas em ninguém. Deus fala tudo. Tudo Deus revela antes, inclusive a tua salvação em Cristo. E continuando, o Deus trovão, segundo Baal, segundo os Baalins, né, o pessoal que acreditava, a chuva vinha de Baal. Por isso que o profeta Elias faz uma oração. Senhor, se o Senhor mandar chuva, o teu povo vai acreditar que a chuva vem de Baal. Então, cerra os céus, para com a chuva. Vamos parar de chover agora. E durante 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E que coisa interessante, né? Um tempo quer dizer um ano. Um ano judeu tem 360 dias. 2 tempos, um tempo e metade de um tempo dá 1.260 dias, que dá 42 meses. Como Deus usa muito esse número na Bíblia. É muito interessante isso. Deus usa muito esse número. Mas, e tudo ligado à perseguição e ligado à Babilônia. Por isso que o tempo que não chove, lá em 1 Reis, e é referente a Baal, e é referente à Babilônia, então o tempo de chuva tem que ser compatível com Apocalipse 11, 12, certo? Daniel 7 e Daniel 12, porque tudo está ligado uma coisa com a outra. É o mesmo Deus, é o mesmo programa. Uma outra coisa interessante, irmãos, agora você vai verificar aqui, aí nós temos uma outra imagem de Baal, vou chegar ali, Baal na cultura ugarítica, ele é dessa forma, a mulher dele é Astarote, e uma coisa interessante também, que eu vou chegar mais à frente em Elias, quem é que também adorou Astarote? Você acha que é só rei de baixo clero, rei sem expressão? O homem mais inteligente do mundo, a quem Deus deu sabedoria, que nenhum homem jamais teve aqui nesse planeta, olha o que se fala de Salomão. 1 Reis 11:33. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. E não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber os meus estatutos, os meus juízos, como fez Davi seu pai. Por isso Deus dividiu o reino em 10 e 2 tribos. Manteve 2 porque fez a promessa para Davi. Você está vendo o que acontece quando uma pessoa não obedece aos mandamentos do Senhor? Sabe por que ele se encurvou ou se curvou a tantos outros deuses? Porque ele fez o que Deus proibiu que ele fizesse. Está aqui, ó. Deuteronômio 17, verso 17. Diz assim: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem multiplicará para si, muito para si, prata ou ouro. Fez tudo errado. Salomão aprontou, sabia o caminho certo e fez exatamente o contrário. Você sabe quem estragou? As mulheres mundanas, mulheres pagãs. O homem mais forte do mundo, Sansão, caiu à ruína por um casamento com uma filisteia. Salomão teve 700 mulheres, 300 concubinas, casamentos políticos, e essas mulheres lhe perverteram o coração.
adorando, fazendo com que ele adorasse outros deuses, levando à destruição total de Israel. De vez em quando na igreja, irmãos, alguém traz uma carruagem filisteia. O que é uma carruagem filisteia na igreja? É quando você pega um mundano sem princípio nenhum, vai namorar um mundano, uma pessoa sem, uma mundana também, né? Eu aprendi aqui na Bahia que alguém chama isso carne de porco, coisa imunda. Com respeito, né, gente? Mas, o que estou falando isso? Você tem que buscar e casar com as mulheres que têm afinidade com o seu estilo de vida. Senão é jugo desigual. E o jugo desigual levará o jovem, a pessoa, a caminhos que ela acha que poderá aguentar a tentação, suportar, mas não suportará. Infelizmente isso acontece. E Baal então entrou em Israel. E agora o tempo passa, a deusa Astarote, que é apresentada aí, é adorada. Olha só quantas imagens nós temos da deusa Astarote aí. Vamos agora falar do profeta Elias. O profeta Elias, ele vem na sequência depois de Salomão. O que vai acontecer com o profeta Elias? Ele vai, vamos ver aqui, ele vai enfrentar os profetas de Baal e veja o que aconteceu no povo de Deus. 1 Reis 18, 21 e 22. Diz assim: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor. Os profetas de Baal são 450 homens. Veja interessante, irmãos, que apenas Ló era justo na época de Sodoma. Apenas Noé era o último homem justo na época do dilúvio. E agora, nesta época, Deus só tinha um pastor, o único fiel. Você veja que Deus deixa chegar, a misericórdia vai até o limite possível. A hora que chega em um não é possível, tem que ter, chega no final. E agora é feito um desafio. 2 novilhos então Elias faz um desafio para ver realmente quem é Deus, se o Senhor Yahvé ou se é Baal, para desmascarar essa farsa. E então o que acontece agora? Escute bem. Colocado 2 novilhos, os profetas de Baal, do alvorecer até o meio-dia, eles clamam, se cortam, e a adoração do pagão é a seguinte: eu tenho que fazer algo para merecer. E eles se cortam, eles se prejudicam, eles se machucam, eles fazem tudo aquilo que possa ser feito como um sinal de submissão, de sacrifício. Misericórdia quero, não quero sacrifício, é o que Deus pede para você. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele não exige sacrifícios de ninguém. O sacrifício que Deus exige é ele que fez na cruz do Calvário. Esse é o nosso Deus. Mas no caso lá estão os 2 novilhos, os 2 altares. Eles então agora tentam e não conseguem, os profetas de Baal. Mas agora vem a vez do homem de Deus, o profeta Elias. O que acontece nesse caso? É interessante, irmãos, que nesse caso ele manda jogar água e cavar. Ele faz uma oração que não chega a 20 segundos depois. Ele clama ao Senhor que desça fogo do céu, e o fogo desceu do céu. E aquele fogo consumiu tudo. E todo mundo viu que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. E aí, então, é restabelecido em parte o culto ao Senhor. Era a época do rei Acabe. O que vai acontecer depois do enfrentamento? Depois que a verdade de Babilônia, como uma farsa no mundo, é revelada, o que acontece com a igreja de Deus? Vamos ver aqui. Então, veja só, Deus, na época de Elias, se revela como Deus verdadeiro.
A verdade é revelada. E logo em seguida, Elias foge. O que acontece? Vamos ler isso aqui. Ó. Elias fugindo. O Senhor pode estar indicando que acontecerá com a igreja no final dos tempos a mesma coisa. Ela enfrenta a Babilônia, ela vence Babilônia, ela desmascara Babilônia com as suas mentiras, e Babilônia então agora vai atrás dela, ela foge. Mas durante a fuga de Elias, ele foi protegido e alimentado. O dragão irou-se contra a mulher, foi fazer guerra ao resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. E depois Elias ele foi transladado sem provar a morte. A mesma coisa que acontece com Elias, acontece com a igreja no final dos tempos. Então, por que é que Deus permitiu Babilônia, Nimrod, Semiramis, Tamuz, Baal, Astarote, para mostrar que Deus está no comando, para mostrar que os seus inimigos serão vencidos e para mostrar que a igreja no final dos tempos, apesar de ser perseguida, é uma igreja vitoriosa, uma igreja que será transladada sem provar a morte. E agora, vamos dar uma olhadinha no Monte Carmelo hoje, onde Elias enfrentou os profetas de Baal. Quem é Baal? Baal, ele é o marido de Astarote, que aqui na terra eram Nimrod e Semiramis. Olha o que aconteceu. Aqui você tem olhando de baixo para cima. Lá em cima está o Monte Carmelo. Aqui você está olhando do Monte Carmelo para baixo. Aí é o Porto de, me parece Porto de Júpiter, não tenho certeza. E aí nós temos uma imagem, Nossa Senhora do Carmelo. Ela parece quem? Semiramis e Tamuz. Infelizmente. Vamos agora entrar na simbologia de Babilônia. Daniel 2, Babilônia, o sonho do rei. E aí, o que acontece? É mostrado uma verdade. Babilônia vai ser destruída como todos os reinos do mundo. Essa é a verdade. Vem agora Daniel 3. Babilônia não aceita a revelação de Deus. Faz uma imagem de si mesma. A imagem da besta. A imagem, porque uma besta sobe da terra, uma que vai apoiar que já tinha subido do mar, e vai fazer a esta uma imagem, e vai obrigar que todas as pessoas do mundo a adorem. E quem não adorar, será morto. E agora, Daniel 3, quem é? É o livramento. Esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entraram nessa fornalha sob a permissão de Deus e foram provados para mostrar que você não precisa, no final dos tempos, temer as perseguições de Babilônia. Porque eles falaram, se Deus quiser nos salvar, nos salve. Se não quiser, tudo bem, nós cremos na ressurreição. Nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos. E eles foram fiéis. E Deus os preservou. Continuando, temos o castigo final também. Contra quem? Contra a Babilônia. Então, Babilônia é símbolo do povo inimigo de Deus. Ao longo da história, causou problemas ao povo, invadiu e destruiu o templo. Então, agora tem uma mensagem de Apocalipse 18:2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. E se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero, de ave imunda e detestável. E agora diz o seguinte: derramou o 6º anjo, as 7 pragas, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Que praga que é essa? O que quer dizer secar o rio Eufrates? Babilônia, como nós já falamos, é inimiga. E naquela época, que ela estava mandando, que é a cabeça de ouro, Daniel 2, o Império Medo-Persa que vai destruí-la. Como é que ele destruiu?
Naquela época, era comum as cidades terem um muro que era inexpugnável. Naquela época, eles faziam cerco às cidades. Mas Babilônia foi construída em cima do rio Eufrates. Então, eles tinham água suficiente, peixe suficiente, e eles poderiam aguentar quantos anos fossem necessários até que os inimigos desistissem da invasão. E no rio, não dava para você entrar dando uma mergulhada por baixo, atravessando, porque tinha o quê? Grades de ferro. Era feito um monte de grades de ferro. Então, os soldados não passariam ali. Por isso que no livro de Isaías diz que Deus mandaria o seu anjo abrindo as portas de ferro. O que fez, então, o rei Ciro, da Medo-Persa, para invadir Babilônia? Ele fez um desvio, como se faz em hidrelétrica hoje. Ele desviou o leito do rio Eufrates muitos quilômetros antes. E ele esperou o dia que eles fariam uma festa, onde todos estariam embriagados. Foi naquela noite que Deus escreveu Mene, Mene, Tekel, Ufarsin, lá dentro da festa. E Daniel disse, chegou o teu dia, o castigo chegou. E agora, eles invadem, eles quebram aquela parte do leito que vai desviar, o rio seca, o anjo do Senhor abre as portas com ele. Foram os homens que abriram, mas os anjos é que de fato fizeram. Eles foram quebrando, metendo bar, e eles entraram com as águas bem baixinhas sobre as pedras, quietos, e invadiram e mataram todos. Acabou. O secamento do rio Eufrates na sexta praga quer dizer, chegou o fim dos inimigos de Deus. Deus está voltando para nos salvar e nos resgatar da morte eterna e de todas as perseguições aqui neste mundo. O tempo de sofrer acabou. Seremos como Elias. Fomos sustentados, nosso pão e nossa água não faltou, e se for necessário, corvos levarão a nossa comida, mas o importante, nós seremos arrebatados também num redemoinho, num carro de fogo. Estaremos para sempre com o Senhor, depois que Ele fez. Nunca mais deixaremos Jesus de lado. Tanto é que os remidos o seguem o Cordeiro por onde quer que Ele vá. Ele é o pastor e nós somos o seu rebanho. E agora, diz assim, o rio Eufrates, como eu falei, vai se secar. É a sexta praga. Deus vai libertar seu povo das guerras de Satanás. E essas guerras não são apenas as macro-guerras ou as médias guerras. Também são as micro-guerras, micro-conflitos que você na sua vida tem no seu dia a dia. Porque Satanás ataca o povo de Deus na sua história. Ele ataca Israel, ele ataca grandes corporações, mata e tenta matar muita gente, mas ele também vai contra você. Ele fez da sua vida, assim, uma vida de dificuldade. Paulo diz, importa que através de muitas provações nós entremos no reino de Deus. Mas sabe o que acontece, irmãos? Esses conflitos, essas perseguições que o diabo fez contra você, tudo chegará ao fim, porque Deus venceu. E em Cristo somos mais do que vencedores. E agora, vamos ler 2 versos para terminar. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Porque no decreto de morte que haverá contra aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e têm o testemunho de Jesus, aí está a libertação. Nós não seremos mortos depois que as pragas começarem a cair, porque o tempo da graça terminou. Não há mais mártires. E terminando, Deus é um Deus de misericórdia e você será salvo assim como o ladrão na cruz foi salvo, pela misericórdia do Senhor. E diz assim, e nos libertou dos nossos adversários.
porque a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus abençoe você. Fique com Deus. Um abraço. Vamos orar? Te agradecemos, Pai, usando uma linguagem moderna, pelo spoiler que o Senhor nos deu da sua vitória. Por o Senhor ter antecipado que todo esse processo de Babilônia nada mais é do que a comunicação que o Senhor está dirigindo tudo e que a igreja será vencedora. Nós oramos pelos irmãos, Pai, que estão ainda enganados por Babilônia, que eles recebam a luz e venham para a verdade. Nós oramos em nome de nosso Salvador e grande Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentida que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegado seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, que seja este
Querido irmão, querida irmã, que mensagem fortalecedora o Espírito Santo nos enviou através da Bíblia neste domingo de fé pelo pastor Edson Ferreira. Obrigado, pastor, por deixar Jesus lhe usar e nos ensinar as boas novas da salvação. Querido amigo, querida amiga, se você ainda não se inscreveu, se inscreva neste botão vermelho aí embaixo para que você também possa compartilhar, deixe aquele like e ative as notificações para que possamos alcançar o máximo de pessoas que estão necessitando escutar palavras de fé, amor e esperança. Apenas acione este botão vermelho logo abaixo e se inscreva-se para espalharmos a boa nova da volta de Jesus a todos. Querido ouvinte, obrigado por sua presença neste culto online. E não se esqueça que enquanto estivermos em quarentena, nossas lives sempre estarão acontecendo às 20 horas de domingo e às 20 horas na quarta-feira. Que Jesus lhe dê paz nessa semana. E não se esqueça de convidar a todos, compartilhando e deixando seu like. Até o próximo culto, nesta quarta-feira, às 20 horas, em nome de Jesus. Até lá.